Vocês estão acostumados, né? Na igreja com pregação, hoje é aula. A aula exige raciocínio. Então vejam, uma aula exige compenetração. Então veja, nós temos poucos espaços para estudo na igreja hoje, no século 21, infelizmente. Quem quer aprender uma coisa tem que se matricular numa faculdade, não é verdade? Fazer filosofia, fazer teologia. Quando nós vamos falar de anjos, nós sabemos de anjos pela Bíblia e sobretudo por alguns santos, e o principal que é chamado de doutor angélico, que é Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino é considerado o novo Aristóteles, porque ele tem um pensamento silogístico, isso é, um pensamento lógico, concatenado. Santo Tomás de Aquino, que escreveu sua obra magna chamada Suma Teológica, ele é um santo denso. As coisas que ele diz são complexas e exigem de nossa parte exercício. Então, assim, com reta intenção e com educação, quem não gosta de refletir e raciocinar, pode fazer outra coisa essa noite, porque é cansativo, tá? Um pouquinho é cansativo, embora seja gostoso aprender, porque eu não vou falar somente de espiritualidade, nós vamos falar de razão, nós vamos falar de lógica, então vai exigir de nós um acompanhamento racional, né? Eu diria, forte, digamos assim, certo? Então não vai ser uma coisinha mamão com açúcar. Então, quem não gosta de ler e não gosta de estudar, é melhor vir outra coisa, né? Ou vai participar da Santa Missa, que é muito bom, vai num grupo de oração, que também é muito bom, mas estudo é outra coisa. Então já estou avisando, porque é denso. Estou dando apenas mais 2 minutinhos, que são 8:06, para as pessoas que trabalham e estão chegando ainda, né? Agora, embora saber dê trabalho, saber é uma delícia. Quando você estuda e você percebe uma coisa, você fala, nossa, é isso mesmo. Por quê? Porque entre a verdade e o conhecimento não pode haver antagonismo, não pode haver objeção. Então, quando uma pessoa diz para você logicamente o que é o seu próprio cérebro, sua própria psique, tá bom? Que é lógica, ela fala, é isso mesmo, e você não desacorda, como eu diria, não entra em desacordo, né? Porque é lógico. Então nós vamos tratar bastante de lógica hoje. No final da exposição vai ser a parte mais gostosa, mais mamão com açúcar, porque no final vão ser os testemunhos dos anjos. Aí é mais fácil de entender e mais gostoso. Pessoas que viram anjos, como eles eram, como eles são, tá certo? Mas eu não vou começar daí, eu vou começar passo a passo, né? De todo raciocínio lógico que nós vamos ter que dar. A turma que vai operar o Data Show, é fácil vocês saberem o momento de virar a página, todas as vezes que eu mudar. Então fiquem atentos, por favor, para não ficar aquela coisa, muda, vai, vem, volta, não fica legal. Todas as vezes que eu passar a página, está na hora da gente passar para o próximo assunto, tá certo? Essa vai ser a nossa comunicação. Essas são considerações iniciais para a turma depois não ficar frustrada e falar, mas eu pensei que era outra coisa. É uma aula, é uma conferência, e eu diria até mais, é uma matéria que é dada numa boa faculdade de teologia, gratuitamente aqui na nossa paróquia. Então, glória a Deus por essa oportunidade. Após as considerações iniciais, boa noite para você. Depois, eu não vou divulgar essa conferência aberta para todo mundo no YouTube, não vai ser divulgada, porque nem todo mundo que está aqui, quando vai assistir depois, vai ter o instrumental filosófico e científico necessário para acompanhar a palestra. Então, está sendo gravado para que depois pessoas possam requerer o acesso, para que catequistas possam ter o material para poder aprofundar com seus catequizandos, tá certo? Mas não vai ser disponibilizado ao público em geral. Por quê? Existem certos conhecimentos que exigem, que demandam, como eu diria, um exercício maior, um público que se interesse de fato pelo assunto. Então, esse é o tipo de assunto que não dá para você colocar abertão, como teve outras formações que eu também não coloquei muito aberto, a não ser que a pessoa peça. Aí sim, né? É gente que está interessada em estudar, então é diferente, tá bom? Vamos então ficar de pé para a gente começar. Sem o Espírito Santo não adianta estudar que a gente não entende nada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, nós pedimos o Espírito Santo de Deus para abrir o nosso intelecto, para abrir a nossa mente,
não para compreender o mistério, porque o mistério não pode ser compreendido, pode ser experimentado, mas para que nós possamos mergulhar cada vez mais no mistério de Deus. E sobretudo hoje dos anjos, que têm uma missão tão importante na salvação das almas e em executar a vontade de Deus. Pedimos ao Espírito Santo que Ele penetre o mais profundo de nosso coração e o nosso espírito, para que também nós possamos ter não só hoje a revelação natural do intelecto, ou a iluminação natural do intelecto, que é a razão, mas para que nós possamos ter hoje uma iluminação sobrenatural das coisas de Deus, dos mistérios de Deus e sobretudo desses espíritos que servem a Deus, que são os santos anjos. Quero convidar também os santos anjos a virem aqui conosco, a estarem aqui conosco, nos ajudando a cada vez mais amar a Deus e amar a vontade de Deus e ao mesmo tempo executar, cumprir a vontade de Deus a nosso respeito. Para tanto, como quem bem canta 2 vezes reza, cantamos pedindo: Senhor, põe teus anjos aqui, Senhor, põe teus anjos aqui, com a espada desembainhada, Senhor, põe teus anjos aqui, não deixes que o inimigo se escarneça e zombe de nós. Cobre, Senhor, com teu sangue, Senhor, põe teus anjos aqui. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então podemos nos assentar. Então vamos dar o start no nosso assunto de hoje. Primeiro, nós sabemos que os anjos existem. Pode colocar o primeiro para mim? Sabemos que os anjos existem. Por que nós sabemos que os anjos existem? Porque Deus nos revelou. Deus disse. Para você ter uma ideia, os exegetas, ou seja, aqueles que são especialistas na Bíblia, dizem para nós que no Antigo Testamento a palavra anjo aparece 100 vezes. Então veja, só no Antigo Testamento os anjos aparecem pelo menos 100 vezes. E para não deixar dúvida de que eles são uma realidade querida, criada e desejada por Deus, no Novo Testamento os anjos aparecem 150 vezes. O termo anjo, 150 vezes. Portanto, nós estamos falando de 250 vezes. Ora, se a Bíblia fala tantas e tantas vezes de um ser como este, ora, perguntar se os anjos existem é o mesmo que duvidar da revelação de Deus, é o mesmo que duvidar da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Bem, provavelmente na mente de vocês vem alguns episódios da Bíblia onde os anjos aparecem. Vamos ver se vocês estão afiados com a Bíblia e depois quem for assistir o documentário pode também fazer exercício na sua casa, onde você estiver assistindo. Então, por exemplo, alguém me dê um exemplo no Antigo Testamento onde aparece um anjo. Tobias. Nas portas do paraíso, quando Adão e Eva foram expulsos, os anjos ficaram guardando com 2 espadas flamejantes. Quem mais? Daniel na cova dos leões, né? Quando Abraão foi sacrificar seu único filho Isaque, um anjo apareceu, não estenda a mão contra seu filho. Quando Jacó vai lutar pedindo a bênção, né? Ele luta ali com um anjo, e na verdade era o próprio Deus, um enviado de Deus, enfim, vários. Agora, para dar o start na nossa aula sobre angelologia, a partir do Dr. Angélico Santo Tomás de Aquino, eu quis selecionar esse episódio do Antigo Testamento, essa verdade de fé, Daniel, capítulo 7, versículo 10. Vamos ler juntos? Milhares ministravam por ele. Então parece que não é 2, 3, 4. São milhares de milhares vezes 100 mil. Algumas perguntas que... Já mudei. Algumas perguntas que possivelmente podem vir à nossa mente hoje. Olha, quem são afinal os anjos? Que predicados possuem? A resposta nós a encontramos nos escritos de um dos autores que mais a fundo tratou do assunto, Santo Tomás de Aquino, o doutor Angélico. Com base em sua doutrina, vejamos algumas das interessantes questões relativas aos anjos. Aqui vai um dado interessante.
Santo Tomás de Aquino é tão importante para a Igreja Católica que eu não sei se você observou um detalhe. Na língua portuguesa e em outros idiomas, quando nós falamos dos santos, nós falamos, por exemplo, São Bernardo, São Paulo, Santo Antônio. Qual é a diferença entre o uso de santo e o uso de são? Usamos são para todos os santos e santas cujos nomes começam com consoantes. Então, por exemplo, São Bernardo, que mais? São Luís, São Cosme, São Damião. Todos os santos cujo nome começa com vogal, usamos santo. Então, Santo Abelardo, Santo Antônio, que mais? Alguém lembra de algum com vogal? Santo Inácio de Antioquia, Santo Inácio de Loyola. Ah, padre, mas o senhor colocou errado então. Santo Tomás de Aquino. Por uma venerável tradição, Santo Tomás de Aquino é tão importante para a Igreja Católica que ela quebra a regra. Nós não falamos São Tomás de Aquino. Em honra a ele, nós quebramos a regra para homenageá-lo, dizendo Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico. Ok? Então, apenas um dado curioso. Bem, vamos começar com uma pergunta que pode ser um pontapé interessante para nós. Os anjos são mais numerosos que os homens? Nem sempre eu vou ler o texto, tá? Algumas vezes sim, outras vezes não. Depois a gente vai disponibilizar o texto também para aqueles que desejarem. Então veja, quando Deus criou as coisas que existem, e quando mesmo nós, que nós não somos criadores no sentido máximo da palavra, nós somos co-criadores, só Deus cria no sentido pleno da palavra, porque criar para Deus é fazer as coisas, trazê-las à existência ex nihilo, ou ex nihil, isso é, do nada. Então, criar de verdade, só Deus é capaz, porque Deus chamou tudo quanto existe do nada. O ser humano, qualquer coisa que ele faça, é a partir de uma matéria pré-existente. Quando houve aquela vibe, aquela modinha da clonagem, por exemplo, e o ser humano clonou a ovelha Dolly, muitos diziam, o ser humano criou uma ovelha, ó que coisa extraordinária, sem o cruzamento de animais. Não é verdade. A partir de, seja um organismo unicelular, que subdivide-se através do processo de mitose, seja através de um órgão pré-existente, o ser humano cria sempre a partir de algo. Portanto, criar no sentido pleno da palavra, o homem não é capaz. Só Deus é capaz de criar no sentido máximo, no sentido de que chama todas as coisas do nada. Em outras palavras, Deus é o único que pode criar tudo simplesmente pelo seu desejo, simplesmente pela sua vontade. Como nós vemos em Gênesis, basta ele dizer, Yehi or, faça-se a luz, e assim se faz. Yehi Hashamayim, façam-se os céus, e assim se faz. Yehi Hamaim, façam-se as águas, e assim se faz. Somente Deus é capaz de fazer isso. Ora, partindo desse pressuposto, mesmo quando nós, sabendo que não criamos, mas co-criamos, porque somos chamados a participar da criação com Deus, como Adão e Eva o foram no paraíso, quando nós criamos, se pudermos criar coisas perfeitas para menos imperfeitas, todos nós, racionalmente falando, escolheríamos criar em maior número as perfeitas, não as imperfeitas. Quem que vai querer fazer algo que não seja perfeito ou que tenha algum defeito em si? Ninguém. Bem, partindo do pressuposto de que na natureza, seja nesse mundo visível, no mundo invisível, existem coisas das menos perfeitas para as mais perfeitas, como nós vamos ver daqui a pouco, logo, é lógico que Deus, podendo criar coisas muito perfeitas, mais perfeitas, Ele vai criar em maior número, em maior quantidade, os seres ou coisas mais perfeitas. Portanto, qual é o que existe em maior número? Observe que nós estamos trabalhando com lógica. O que existe em maior número? Você fala, nossa, tem 7 bilhões de seres humanos no planeta. Uau! E os anjos? Muito, 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 muito mais. Santo Tomás de Aquino deixa antever que seria mais fácil contar as estrelas do céu e chamá-las pelo seu nome do que para um homem, se pudesse contar as estrelas, contar o número de anjos existentes. Muitos. O número de anjos supera os homens que já nasceram, os homens que estão vivos e os homens que vão nascer. Porque Deus tende a fazer
os seres mais perfeitos em maior profusão, justamente porque é próprio da vontade do intelecto assim o fazer. Então olha lá, ao criar, Deus teve em vista a perfeição do universo como finalidade principal. Nós sabemos que o que ferrou com tudo foi o pecado, né? Então uma coisa interessante, a natureza é perfeita? Não, era, mas não é mais, por causa do pecado. Olha, se a natureza fosse perfeita, como que você me fala que o movimentar das placas tectônicas mata 500 mil de pessoas? Deus quer matar todo mundo? Claro que não. Como que você me explica os furacões? Tudo isso, todo o cosmo foi abalado por causa do pecado original. Por isso que nós cristãos entendemos, Cristo não veio só para salvar o homem, mas recapitular todo o cosmo, todo o universo, né? Então, é importante lembrar esse detalhe a partir desse pressuposto. Então, Deus criou tudo, tendo em vista a perfeição do universo como a finalidade principal, pois tinha intenção de espelhar o supremo bem, ou seja, Ele mesmo. Vou explicar melhor. Deus queria que tudo quanto Ele criou, e vamos usar um português até propositalmente mais próximo de nós aqui. Tudo que Ele inventou, Deus queria que refletisse lampejos da sua perfeição, lampejos da sua sabedoria. E vamos dizer assim, em comparações ainda mais elementares e mais simples. Quando você olha, por exemplo, a fidelidade de um cão ao seu dono, veja o que eu estou dizendo, o amor e a fidelidade de um cachorrinho ao seu dono, que é uma coisa de nos emocionar, e como é bonito, né? Ver até mesmo depois da morte, o sepultamento do dono, o cachorro, muitos deles morando no cemitério, morando na tumba de saudade do seu dono, ali, de um modo extremamente imperfeito, veja bem o que o Padre está dizendo, de um modo extremamente imperfeito, estamos vendo a delicadeza e a fidelidade de Deus. Quem criou o cachorro? Quem incutiu nele esse lampejo? Deus. Agora veja o que eu disse, e o Padre disse que a fidelidade de Deus é igualzinha do cachorro. Não, de um modo tremendamente imperfeito. Quando você olha uma mãe que acabou de conceber seu filho e já é capaz de entrar na bala de um revólver, na frente da bala do revólver do bandido para salvar a criança que nada fez para merecer o seu amor, de um modo extremamente imperfeito, você pode sondar e captar o amor de Deus. Dizia um bispo bem velhinho uma vez para nós padres, é que a gente, por causa do pecado, o ser humano foge de Deus. Ouvi seus passos no jardim e fui me esconder porque estava nu. Então até hoje nós somos Adão, Deus dizendo, Adão, onde estás? E nós estamos escondendo no pecado. E esse bispo velhinho, na época, com 85 anos, dizia assim, se nós entendêssemos, que se nós pegássemos, sabe aquela balança antiga de pratos? E colocasse de um lado o amor de todas as mães do planeta por seus filhos, e do outro lado o amor de Deus, mesmo assim, não seria menor que um átomo, diante do amor e do carinho que Deus nutre por nós, pelo ser humano. Mas a gente duvida e desconfia que isso é verdade. Por quê? Por causa do pecado original, nós não nos sentimos amados e nos refugiamos, nos escondemos atrás dos arbustos do pecado. Esse é o problema. Então veja, por isso fez em maior número os seres mais elevados, e os espíritos celestes, os quais superam em dom e qualidade qualquer ser corporal, foram criados em tal quantidade que perto deles todas as estrelas do firmamento não passam de um punhadinho de pedras preciosas. Então estamos bem assistidos, né? E aí, será que tem mesmo como Deus dá um anjo da guarda para cada um? Resposta dada. Só que o outro lado também é complicado, né? Será que tem um demônio preocupado comigo? Será que o demônio vai dar conta? Tanta gente no mundo, o demônio vai me tentar? Resposta dada. Seguindo adiante. Uma coisa que é muito interessante, eu não vou ler o texto, eu vou explicar, depois quem quiser aprofundar no texto Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, pode se aprofundar, mas vou explicar de um modo mais plausível, mais claro. Nós seres humanos estamos dentro de uma categoria, isto é, dentro de uma espécie. Nós pertencemos à espécie humana, correto? Você fala, o padre fala umas coisas, hein? Você vai saber onde eu quero chegar. Agora, a espécie humana está dentro de uma outra espécie ou uma outra categoria. Qual? Dos mamíferos, concordam? Nós estamos dentro da espécie dos mamíferos, embora sejamos totalmente diferentes deles, ok? Então, quando eu digo espécie humana,
eu estou falando de substância ou essência. Vamos devagar. O que é substância ou essência na filosofia aristotélica e na escolástica, ou na filosofia escolástica de Santo Tomás de Aquino? Substância e essência é tudo aquilo sem o qual, vamos devagar, substância ou essência é tudo aquilo sem o qual o ser não pode ser. Vamos explicar. Então, por exemplo, esse é um dos grandes problemas que fazem com que as pessoas hoje abortem, que fazem com que as pessoas hoje tenham preconceito e N coisas. Vou explicar. Porque são pobres em filosofia básica e elementar. Exemplo: essência é aquilo sem o qual o ser não pode ser. Então, um ser humano sem braço é ser humano? Sim ou não? Sim. Sem as pernas? Sim. Sem coração? Sim. Sim. Você pode, por exemplo, a humanidade pode evoluir, e já existe experiências como essa, de colocar um coração de plástico, de carbono. Já existe isso. Tem pessoas mantidas vivas com o coração do lado de fora, na UTI, enquanto se opera. Você não precisa de um coração para ser gente. Ser humano sem cérebro. Olha a dúvida. Então os anencéfalos não são seres humanos? São ou não são seres humanos? Os que nascem sem cérebro? São. Você percebeu que é um problema de filosofia elementar? E aí o que essa indústria maldita da biogenética, que fatura bilhões e bilhões quer fazer? Não, até o primeiro mês, segundo mês, o córtex não está formado ainda, então não podemos dizer que temos um ser humano. Então. A essência de um gato, vamos lá, um gato sem pata é gato? Sem zóio, sem orelha, sem focinho, sem rabo. Então a essência de um gato é a sua gaticidade, que faz ele ser gato. A essência de um cachorro não é a pata, não é o focinho, é a sua cachorricidade, que faz ele ser cachorro. A essência do ser humano é a sua humanidade, que faz ele ser humano, sem córtex, sem olho, sem nariz, anencéfalo, um ser humano com altíssima dignidade, amado, desejado e criado por Deus. Por isso somos contra a eutanásia, claro. Somos contra o aborto em qualquer idade, qualquer etapa. Somos contra a pílula do dia seguinte. Já já você vai entender por quê. Tudo tem um porquê. Então, estamos nas considerações iniciais. Então, nós pertencemos a uma espécie. Essa espécie chama-se humanidade. E dentro dessa espécie, nenhum ser humano é igual ao outro. O mais curioso é que, embora os anjos estejam divididos em hierarquia, coisa maluca, são trilhões e trilhões, quatrilhões e quatrilhões, vejam o que eu vou dizer. Cada anjo é uma espécie. Em si, nele. Ele já é uma espécie. De modo que nenhum anjo é igual a outro anjo. Em identidade, em personalidade, em diferença, em brilho, em beleza. Nenhum anjo é igual a outro anjo. Então, embora os anjos possam ser agrupados em hierarquias, eu já vou explicá-las. Quais são as hierarquias angélicas? Os coros angélicos, que são 3 as hierarquias, dando 9 coros. Cada anjo é uma espécie. Então, não sei se você acompanhou o raciocínio. Você pertence à espécie chamada humanidade. Mas você sozinho é uma espécie? Sim ou não? Não, senhor. Você não é uma espécie. Você é uma espécie humana que pertence à espécie da humanidade. Mas você, por você mesmo, não é uma espécie. Diferente de todas as outras, no sentido de que você, por exemplo, a Sol e eu, qual é a nossa espécie? A humana. Embora você tenha suas diferenças, impressão digital, né? Personalidade e tudo mais. Mas nós dois compartilhamos a mesma espécie. Um anjo não compartilha a espécie com outro. Cada anjo é uma espécie totalmente diferente do outro.
Formidável. Eu também não sabia. Aprendi com Santo Tomás de Aquino. Adiante. Os anjos são substâncias incorruptíveis. O que significa isso? Os anjos não podem morrer, né? Porque nós também, de uma certa forma, não podemos morrer. Então, como eu disse, às vezes vou ler o texto e às vezes não, porque às vezes é necessário falar em outras palavras. Vamos lá. De todas as coisas criadas que nós conhecemos e que Deus nos revelou, nós podemos fazer pelo menos 3 diferenciações e 3 observações. Então veja, nós percebemos que nas coisas criadas visíveis existe uma hierarquia. Uma hierarquia implica maior e menor perfeição, senão não tem como estabelecer uma hierarquia, que é o que diferencia, né, um grupo dentro de uma determinada espécie, digamos assim. Então, na natureza nós temos aquele clássico ensinamento, temos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, né? Agora estão colocando até um quarto, né? Agora, o curioso é que dentro de cada reino há uma escala de perfeição. Se você pegar a escala mineral, vamos falar das pedras, uma pedra é igual a outra? Não. Em valor, inclusive? Não. Tem pedras preciosas, tem pedras semi-preciosas e tem pedras que não têm valor comercial. Dentro do reino vegetal, você vai comparar, vamos dar um exemplo, em beleza, a folha de uma mangueira, que é um vegetal, com a beleza e a complexidade de uma orquídea? Não. Então, no próprio reino vegetal, você percebe que há uma escala. Vamos para o reino animal. Eu posso comparar uma ameba, um organismo unicelular, com a complexidade de um embrião de cachorro, que tem milhões e milhões de células que o compõem? Não. Posso comparar a agilidade de um cachorro, por mais inteligente que ele seja, com a de um golfinho, de um elefante ou a de um chimpanzé? Não. Você vai perceber que em todas as coisas criadas há uma ordem tendendo da menor perfeição para a maior perfeição. Por que faço então essa introdução? Para nós entendermos que de tudo quanto existe, portanto, criaturas, por assim dizer, puramente materiais. Quem pode me dar um exemplo de uma criatura puramente material? Não é difícil. Uma criatura puramente material. Eu vou ajudar. O ferro. Outra criatura puramente material. Cachorro. Ah, o cachorro não tem alma. Não. Sinto muito. Ele tem uma alma animal, mas ele não é imortal. Ele é puramente material. Outro exemplo de uma coisa puramente material. Tá difícil? Todo quanto é animal que você pensar é puramente material. Eles não têm alma. Eles não são filhos de Deus. São criaturas. Você é filho, diferente. Por mais que você goste do seu cachorro, não é seu filho. Sinto muito para alguns escutar isso. Mas é assim. Ame, se dedique, né? Mas sabendo que tem um começo, um meio e um fim, como todas as coisas materiais. Então vamos recapitular. Existem então das coisas criadas que nós conhecemos, que Deus nos revelou, que Ele deixou que a gente conhecesse, as coisas puramente materiais. Segunda categoria, quero ver agora se eu faço uma pegadinha. Existem coisas que são não meio a meio, porque meio a meio não é uma palavra adequada. Existem criaturas, portanto criadas por Deus, que são tanto materiais quanto espirituais. Alguém pode me dar um exemplo? Eu falei de coisas só materiais. Agora existem criaturas que são tanto materiais quanto espirituais, como se houvesse uma mistura homogênea que você não pudesse separar. Ela é material e ela é espiritual. Como isso, padre? 50%, 50%? Não, 100%. 100% material, 100% espiritual. Não dá para separar.
Pelo menos nós não conseguimos. E aí? Um exemplo. Tempo esgotado. Você. Somente os seres humanos são, não 50% meio a meio, são criaturas espirituais e materiais. Então você tem uma parte em você que nunca morre, a qual chamamos de ânima, alma. Nunca morre. E se nunca morre, isso é uma boa notícia, mas ao mesmo tempo vai deixar a gente de cabelo em pé. Porque se nunca morre e eu não for salvo e não for para o céu, estou lascado. Imagina você passar, não é o resto da sua vida, mas toda a eternidade num lugar onde você não pode rezar para Deus, não pode ver Deus, sabe que nunca vai ver Deus, é escuro, é fogo, sabe-se lá o que mais, que Jesus deixou escapar alguma coisa do inferno. Então, mas que Deus é esse que cria o inferno? Um Deus amoroso, que não te obriga a viver com Ele o resto da sua vida se você optou por não viver. Se eu vou obrigar todo mundo a morar comigo, que amor é esse? Vocês são obrigados a viver comigo no céu. Não, isso não é amor. Isso daí é crime passional. Então, isso deixa a gente de cabelo em pé. Se essa vida passa como estalar de um dedo, um snap, então eu tenho que me preocupar onde eu vou passar toda a eternidade. Eu tenho uma parte de mim que nunca morre. Então vê se vale a pena uma pessoa se matar, por exemplo. Eu estou sofrendo tanto, né? Estou sofrendo tanto, uma angústia, eu mato e ponho um fim nisso. É aí que a coisa começa. Que a vida começa de verdade na morte. A morte é o verdadeiro nascimento. Um dia a gente pode falar melhor sobre escatologia, sobre isso, né? Bem, então, para dizer. E aí, um terceiro tipo de criaturas. O terceiro tipo de criatura, ele não é só material. Mas ele também não é material e espiritual. Esse terceiro tipo de criatura é só espiritual. Não tem nada nele de matéria. Eles são os anjos. Então vamos ver se a gente aprendeu a aula. Vamos lá. Criaturas puramente materiais. A maioria das coisas criadas e os animais, correto? Criaturas materiais e espirituais. Só existe um exemplar. Quem? Nós, os seres humanos. Que nós sabemos, criaturas 100% espirituais sem nada de matéria. Usar. Aí você fala assim, mas padre, então o senhor está dizendo que o único tipo de criatura que existe, deixa eu ver se entendi bem, que é só espírito, são os anjos. Não, mas acontece que, e o Espírito Santo? E Deus? Nós estamos falando de criaturas. Deus, Espírito Santo, Jesus, que são um só Deus, são o Criador. Então, ok. Portanto, se Jesus disse no Evangelho bem claramente que o que nasce da carne é carne e o que nasce do Espírito é Espírito, e isso acontece pelo batismo, né? E querendo dizer para nós que o Espírito não morre, ora, então está resolvido. Anjo nunca pode morrer, certo? Uma vez criados, nunca mais deixam de existir, não podem morrer. Muito bem. Bem, padre, mas aí confundiu as coisas, porque eu li a Bíblia lá, o Tobias e o arcanjo Rafael apareceu para ele e apareceu como um jovem. Que negócio é esse? Embora os anjos não tenham corpos, podem, se quiser, assumir algum. Em que sentido? Entrando no teu corpo? Não. Ele pode assumir uma matéria humana e até mesmo você poder tocar. Depois ele se desfaz. Ele se desfaz daquela, como eu diria, ele desaparece com aquilo que ele, aquela ilusão que ele criou, vamos dizer assim. E daqui a pouco eu vou falar da ilusão, da imaginação que os anjos podem provocar em nós. Tanto os bons quanto os maus. O problema é que os maus aprenderam o negócio, aí lasca com a gente. Então, aqui eu quero ler porque é interessante. Que os anjos às vezes assumem corpos, é sabido das escrituras sagradas. Anjos aparecerem em forma corpórea para Abraão,
né, aliás, até almoçou com eles. O anjo Rafael veio disfarçar de um jovem para ser acompanhante do pequeno Tobias. Nos corpos assumidos, os anjos não exercitam as funções de vida corpórea verdadeira. Não é verdade. Quando o anjo em formas humanas anda e fala, ele exercita seus poderes angelicais e usa os órgãos corpóreos como instrumentos, mas ele não faz o corpo viver ou cria o seu próprio corpo, porque isso só Deus pode fazer. Agora, eu estou sendo provocado por esse assunto a puxar outro que tem a ver e eu não coloquei na pauta, mas eu vou falar, que é o seguinte: como fica a possessão diabólica se o diabo e os outros que ajudam, seus capangas, que a igreja chama de seus sequazes, né? Os capetas que ajudam o diabo, são muitos, chamam sequazes, com Z. O inimigo maligno, o diabo, com seus sequazes, eu já vi, padre, esse negócio de filme, exorcismo, aí ele entra no corpo de uma pessoa. Que negócio que é esse? Por que o demônio faz isso? Por que Deus permite uma coisa dessa? Resposta. Quer ver como você sabe? O verbo divino se fez carne e... Antes da encarnação, Deus tinha um corpo? Não. Mas espera lá, mas Jesus já existia antes de nascer? Sim. Jesus é o único que existia antes de nascer. Porque no credo niceno-constantinopolitano, que de vez em quando, nas solenidades, nas missas, nós rezamos, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. O que quer dizer que ele é consubstancial ao Pai? Da mesma substância. Qual que é a substância do Pai? A substância divina. Dizer que Jesus é consubstancial ao Pai é dizer que Jesus é Deus. Ora, Deus sempre existe. Mas como é que Deus sempre existe? Também vou explicar hoje. Claro, não, né? Dando as provas cabais, mas o raciocínio lógico que embasa isso. Tá? Então, está indo bem, estou gostando que está fluindo, está indo legal. Tá? Às vezes fica empacado que os assuntos são bem controversos e complexos. Né? Então, só para voltar nesse assunto. Então, se o verbo divino se fez carne e habitou entre nós, e São Domingos vai nos dizer, isso é uma tese, não é dogma de fé, tese de um santo chamado São Domingos, você pode acreditar ou não, tá? São Domingos vai dizer que quando o diabo soube do plano de Deus para nos salvar e se fazer homem, ele achou humilhante demais, porque os anjos são superiores a nós. Foi como se o Lúcifer dissesse: mas pera lá, o senhor não vai se fazer anjo? A nossa classe, a nossa categoria, você vai se fazer essa ralé aí? Essa ralézinha? Eu entendi bem? São Domingos diz, que ele não falou essas frases que eu estou dizendo, que eu falo uma coisa mais aberta, mais crachada, né? São Domingos falou que quando Deus falou sim, e meu filho vai nascer de uma mulher, ou de uma mulher, chega! E gritou, non serviam, que significa, não serviremos. Um anjo levantou e deu um berro. Micael, quem é como Deus? Ninguém. Como se fosse, cala a boca, rapaz, você é criatura, você nunca vai chegar a ser criador, ponha-se em seu devido lugar. Ele era vaidoso demais para aceitar isso. Aliás, daqui a pouco também nós vamos aprender quais são os 2 pecados que um anjo pode cometer antes do teste. Ele não aceitou. E até hoje o diabo tenta tomar posse de alguns corpos. Para quê? Para tentar tirar sarro da encarnação de Deus. Porque uma pessoa possessa, eu já tive, graças a Deus, nesses 10 anos de padre, só 4 casos verdadeiros. O resto é histeria. Histeria. Né? Só 4 casos. Que eu faço quando a pessoa está possessa, eu faço o teste com ela de hebraico, de latim, de grego, de outras línguas, que o diabo sabe, ele não é um anjo. Não. E aí, quando você percebe que a pessoa fica meio enrolada, você percebe que precisa mais de um psicólogo que de um padre. Né? Pois bem, mas para dizer, quando uma pessoa está possessa, e como eu disse, já vi 4 pessoalmente, ela serpenteia, né? Ela pode subir paredes com facilidade,
ela pode, eu nunca vi, tá? Mas ela pode voar, levitar. Por exemplo, tem pais que viram filhos possessos que ficavam no teto, né? Pode mover objetos, virar cruzes, virar quadros, né? Daqui a pouco nós vamos falar como os anjos movem as coisas. Mas o mais curioso é que o ser humano perde o uso das suas faculdades naquele momento. Naquele momento. O que eu quero dizer com isso? É como se ele ficasse inconsciente e ele andasse como um robô, uma marionete ou um fantoche. Porque a imitação do diabo é sempre xing-ling. É sempre tabajara. Tertuliano, pai da igreja, que cunhou o termo sacramento, que nós usamos até hoje, né? Foi ele que criou o termo pela primeira vez na história da igreja, o termo sacramentum, tem por causa dele. Tertuliano, que é um padre respeitadíssimo da igreja, da época da patrística ou da patrologia, vai dizer que o diabo é um macaqueador de Deus. Olha que expressão inteligentérrima. Um macaqueador de Deus. O que ele quer dizer com isso? Que o macaco pode lembrar um homem, mas sempre de forma grotesca e imperfeita. Porque a graça de um ser humano nenhum bicho copia. A graça, a beleza, a leveza de um ser humano, que é feito em imagem e semelhança de Deus, um bichinho pode lembrar, mas muito do torto. Então, tudo que o diabo faz é mal feito. Pessoas possessas podem vomitar, por exemplo, cabelos, pequenos lagartos, eu já vi, pequenos lagartinhos, porque o diabo é vaidoso, ele quer espetáculo. Por isso que a igreja sempre disse, tome cuidado com mágicas. O que é a mágica? O mágico está brincando de Deus, de tirar coisas. A igreja sempre viu com maus olhos. E pesquisem e vocês vão descobrir que os grandes magos, os grandes mágicos do planeta Terra são quase todos, 98%, satanistas. Pasmem vocês. E alguns, para fazer ilusionismos e mágicas mais perfeitas, se consagram a Satanás em clínica de aborto. Porque nada deixa o maligno mais contente do que um ser humano, imagem e semelhança de Deus, destruído e abortado. Nas clínicas de aborto, Satanás é adorado. As missas negras são rezadas para o demônio. Porque nada alegra mais o demônio que levar uma pessoa a suicídio ou a homicídio. Porque ele veio para roubar, matar e destruir e não sabe fazer outra coisa além dessas três. Tá bom? Então a possessão, o que é a possessão? É o diabo tirando sarro. Você ama tanto ele, olha aqui o que eu faço. Mas até a possessão é permitida por Deus, porque Deus se permitiu aquela possessão, e isso o diabo fica pé da vida, que Deus usa, no melhor sentido da expressão, tudo e até o próprio diabo para o bem. Que se Deus permitir a possessão de uma pessoa, geralmente é para converter toda a família e converter até a pessoa depois que ela liberta. Porque eu já vi gente que só voltou para a missa depois que o pai, a mãe, não sei quem, ficou possesso. Então, a possessão serviu para dar glória a Deus. Até na possessão o diabo é humilhado, ele glorifica a Deus, mesmo que ele não queira. Porque a criatura nunca pode estar acima do Criador. Ok? Então um anjo um anjo do bem pode entrar no corpo de alguém? Jamais, porque você é templo do Espírito Santo, ele não vai fazer isso. Agora ele pode copiar, criar a ilusão de um corpo. Aí eu acho bonito, né, que uma coisa puxa a outra. Santa Bernadette queria muito ver Nossa Senhora, né? É bonita essa história. Ela está 300 anos morta em Nevers, na França, e linda, maquiada. 300 anos, bonita, rosada assim. Nós vamos em 2019 fazer uma viagem para lá. Depois mais para frente eu explico. E o curioso é que Santa Bernadette queria ver Nossa Senhora, mas Deus, por seus mistérios, não deixava. Ela via, assim, ela tinha alocuções internas de Deus, ela conversava com o anjo da guarda dela, mas ela não podia ver. E um dia ela pediu tanto, mais tanto, que o anjo dela a acordou, conduziu-a para o quarto do convento e falou, aliás, para a capela do convento, do quarto até a capela, e falou: Nossa Senhora hoje vai ter uma audiência com você. E ela sentou naquela capela e ela escutou esse termo, né, para nós brasileiros, até dá para entender, ela escutou um frufru de um vestido. É como se fosse um vestido de seda quando uma mulher anda com garbo e classe, andando
era a Virgem Maria entrando. Mas, quando ela viu a Virgem Maria, ela achou uma graça tão grande que mesmo assim ela duvidou. E o anjo disse, o anjo dela apareceu com uma criancinha de 5 anos. Olha que interessante. Uma criancinha de 5 anos. O anjo aparecia para ela como bem ele queria, porque o anjo pode aparecer como ele bem quiser. E aquele menino de 5 anos conduziu ela e disse: Bernadette, ajoelha-te à Virgem. E ela ficou assim, mas será que é mesmo? Aí um dado curioso, né? Aí o menino de 5 anos deu um berro, com uma voz de um homem de 40. Ajoelha, Bernadette, é a Virgem. Quando o menino de 5 anos falou igual um homem de 40, ela caiu de joelho. Falou, é a Virgem mesmo. Isso aconteceu com Santa Bernadette, mas para ilustrar que o anjo pode assumir formas e vozes diferentes. Pode ter acontecido de um dia você estar diante de um anjo, por exemplo. Você não sabe, nem eu. Eu já vi gente cuja filha estava praticamente nas últimas na UTI e apareceu um ser misterioso, disse que vai ficar tudo bem. Um jovem, relativamente elegante, bonito, com um sorriso iluminado, ficou tudo bem mesmo, disse que trabalhava no hospital e a pessoa nunca mais achou. E essa pessoa pertence à nossa paróquia. Vai para frente. Dionísio, um estudioso dos anjos da nossa igreja, ele diz, podem ler, vamos lá? Os exércitos como anjos não têm corpo e cada um uma espécie, anjos não podem ser contados. Então, digamos assim, é que nós somos seres humanos, estamos presos ao tempo e espaço, então nós dizemos que eles são numerosos, mas não dá para contar com o número espíritos, porque só se conta com o número coisas que podem ser contadas, porque são materiais, espíritos não se conta. Eu sei que é difícil entender, mas por exemplo, vários demônios que são anjos, podem estar num vaso, se eles quiserem. Podem estar numa caneta. 20 demônios, se eles quiserem. Porque para eles não existe essa coisa de metro quadrado. Isso é coisa nossa, de seres humanos carnais. Tá bom? Eu sei que é complicado, mas é assim. Bem, perguntinhas. São onipresentes? Essa também eu não vou ler, mas vou explicar. Os anjos se movimentam? Eu vou responder sim e não. Pode estar em vários lugares ao mesmo tempo o mesmo anjo? Eu vou responder sim e não. Por que sim e não? Porque eles não têm corpo. Então vou explicar. É meio complicado, mas vamos explicar. Porque ali eu acho mais complicado ainda o jeito que está escrito. Vou explicar. Vamos dizer assim. Eu vou fazer uma comparação. Toda comparação é pobre. Mas vou fazer para poder a gente ir ali. Então, vamos imaginar que eu sou um anjo que estou na presença de Deus. E todos vocês são os continentes da Terra. E Deus me deu uma ordem. Vamos supor que esse lado aqui é Portugal, esse lado é o Brasil. Vamos dar um exemplo. Deus falou assim para mim, anjo tal, lá em Portugal, vá ver a dona Terezinha, porque na família dela o demônio está causando uma série de doenças que não tem sentido. Breca ele, vai lá. Esse vai lá não é como você pensa. Por exemplo, deixa eu ir lá então, dá licença, senhor, estou indo lá. Embora ele possa. Calma que eu estou dando, vou explicar. O anjo passa a atuar seus poderes sobrenaturais na dona Terezinha, na casa dela, sem sair. Quando ele termina de resolver ali, agora vai para o Brasil. Mexe no Brasil, atuando o seu poder. Porque o anjo pode atuar seu poder em diversos lugares. E não podemos usar frações de segundos, que não existe segundo e minuto na eternidade. Mas digamos assim, como relâmpagos. Então dá-se a impressão de que um anjo pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Embora não, porque para estar no lugar, em todos os lugares ao mesmo tempo, só Deus.
Porque São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios sobre Deus, nele nos movemos, existimos e somos. Não tem como um ser humano fugir de Deus, porque nós vivemos, nos movemos e somos em Deus. É o mesmo que você querer fugir do planeta Terra, morando nele. Eu vou fugir da terra, vou numa montanha. Eu vou fugir da terra, vou fazer um mergulho no mar. Você entendeu o que o salmista quer dizer? Para onde irei? Para onde fugirei? Se suba ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Só Deus. Mas um anjo pode. Então vamos dizer assim, metaforicamente para nós entendermos. Quer ver? Vamos supor, aqui é como se fosse então o planeta. E aí, destruir o arranjo. Vamos imaginar que aqui é um país e aqui outro. Deus, cuide do Brasil, olha aqui. Resolva Portugal. Mais ou menos, para a gente entender. Certo? Então, podemos dizer então que ele se move de um local ao outro. Como? Atuando o seu poder em locais diferentes. Agora veja coisa curiosa. O anjo também pode, se quiser, ir de um lugar para outro. Agora vamos raciocinar. Nós vivemos uma dimensão espaço-temporal, ou seja, de espaço e tempo. Para que eu possa me trasladar, me locomover daqui até a pia batismal, eu tenho que passar por vários quadrados de piso, e às vezes por algum obstáculo, certo? A pia batismal, vamos dar um exemplo, fica depois de 10 quadrados de piso, ok. Quando Deus fala assim para um anjo que está no paraíso, vá até a pia batismal, o anjo vai até a pia batismal, mas sem necessariamente passar por todos esses quadrados. Ele já vai do primeiro ao último, já vai ao seu destino. Como? Já. Por isso nós representamos os anjos com... É uma tentativa de explicar como eles são. Mas um anjo necessariamente tem asas? Não. Para quê? Se ele não precisa voar? Agora, se ele quiser aparecer com asas para uma pessoa que imagina ele assim, que só vai acreditar se for assim, ele pode? Pode. Com asa muito bonita, por sinal. Foi claro? Muito bem. Os anjos aprendem? Resposta, sim e não. Vamos explicar. Como é que nós aprendemos? Nós aprendemos pela razão, claro, através de analogias. Então, vamos imaginar que todos nós somos crianças, ok? E uma criança que está aprendendo as cores agora, eu chego lá para o Juninho, de 5 aninhos, e falo, Juninho, amarelo. Aí fala para ele, repita. Ele, amarelo, amarelo. Tá bom. A única cor que o Juninho sabe é a amarela. Acompanhe o raciocínio. Aí eu chego para o Juninho, coloco ele do lado de uma flor branca que ele não sabe qual é o nome daquela cor, mas faço a seguinte pergunta: Juninho, qual dessas cores ou dessas flores, qual delas é branca? O que ele faz? Só tenho 2. Eu já sei qual é a amarela. Está afirmando para mim que tem uma branca. É essa. Fala, uau, como você sabe? Pelo método do construtivismo ou da analogia. Então o Juninho já sabe que essa é amarela e essa é branca. Se eu botar uma vermelha aqui e perguntar para ele qual é a vermelha, ele vai acertar? Claro. Porque nós aprendemos por comparações, analogia, construções. Um anjo, quando ele é criado, Deus já lhe passa todo o conhecimento de que ele precisa, na hora. Como se fosse injetado. Crio, saiba tudo isso. Já sabe. Então o anjo não pode aprender no sentido que nós entendemos. Ele já sabe. Anjos não precisam ir para a escola. Anjos não precisam aprender idiomas.
Aham. Anjos não precisam aprender teorema de Pitágoras, nem hipotenusa, nem seno, cosseno e tangente, nem trigonometria. Eles simplesmente batem o olho, vamos dizer olho, né? Não tem olho, bate o intelecto, pum, já sabe. Aí eu acho que vale a pena ler. Olha, Deus dá aos anjos o conhecimento das coisas quando Ele os traz à existência. As ideias de um anjo ou espécie inteligível são diretamente comunicadas pelo Criador. Assim, um anjo não tem necessidade de aprender como nós. Deus dá aos anjos a extensão de conhecimento que Ele escolhe dar. Agora que é interessante. Deus dá ao anjo a extensão de conhecimento que Ele escolhe dar. Se é extensão de conhecimento que Deus escolhe dar, podemos dizer que todos os anjos têm o mesmo grau de conhecimento? Não, tem anjo que sabe mais, tem anjo que sabe menos. Do quê? Dos planos e dos mistérios de Deus. Tem um episódio bíblico, não lembro se foi em Daniel, que é a cabeça do padre não dá conta de tudo. Mas não sei se você já leu no Antigo Testamento, que tem um anjo lá que está castigando um povo, e Deus fala que o castigo está suspenso. Vai lá um profeta fala, não vou sair daqui porque Deus mandou. Não, mas o outro anjo falou, não, mas Deus mandou continuar com o castigo aqui. Aquele anjo tinha uma informação que aquele outro anjo não tinha. Né? Então, a extensão do conhecimento não é a mesma em todos os anjos. Existem anjos mais acima e anjos mais abaixo. Cada um recebe o que compete e é necessário para o seu escalão e serviço que deve realizar. Então, alguns anjos sabem mais que os outros. O intelecto angélico, em seu saber natural, tem pleno conhecimento. E olha, não há nada para aprender. Já pensou se a gente fosse anjo, né? Tem que ficar matriculado em escola. Ai, que delícia, já sabia tudo, né? Não precisa ralar para falar inglês, né? Uma coisa que é importante, anjos são criaturas. O que quer dizer criatura? Parece que a gente sabe, mas é bom entender. Então, eu vou explicar assim. Somente Deus existe por sua própria essência. Em outras palavras, quando na sarça ardente Moisés falou assim, Senhor, se perguntarem para mim quem é o Senhor, o que eu respondo? Qual que é o seu nome? O que Deus respondeu? Eu sou. Mas se me perguntar quem que está me enviando, diga que eu sou, está enviando. E quem o Senhor é? Eu sou o que sou. Parece, né, até uma coisa simples, mas não é. É porque só Deus existe no sentido pleno da palavra. Em outras palavras, Deus mais que existe. Deus simplesmente é. Não foi e nem será. Ele é. Porque se Deus for alguma coisa amanhã, então Ele pode melhorar. Se Ele pode melhorar, Ele não é Deus. Se Ele foi uma coisa ontem e hoje diferente, então Ele melhorou. Se Ele melhorou, Ele não pode ser Deus. Em Deus não pode haver melhora. Ele é a perfeição. Ele é. Então, não sei se já te disseram isso, não te disseram, só aqui para dizer. Você existe? Sim. Por participação. Porque só Deus existe em essência. Entendeu? Agora veja que interessante, checkmate. Tudo que existe por participação só pode receber o nome de criatura. Entendeu? Por que Deus é o Criador? Porque só Ele existe por ou em essência. Quem existe em essência sempre existe. Está errado dizer sempre existiu. E vou complicar mais. Perguntaram para Santo Agostinho, e o que Deus fazia antes de criar o tempo? Resposta: nada, porque antes do tempo não podia existir antes. Esse negócio de antes ou depois é no tempo. Se não existe tempo, como existe antes? Por isso Santo Agostinho brinca, né? Quando perguntava, e que Deus fazia antes de criar o mundo e o tempo?
Santo Agostinho perdendo a paciência, estava fazendo um caldeirão para jogar quem faz essa pergunta no inferno. Ele respondeu assim, que ele perdeu um pouco a paciência. Então, o que Deus fazia antes? Oxe, não pode existir antes. Que antes e depois só existe quando passa a existir o tempo. Se não tinha tempo, não tinha antes. Convidei vocês hoje para dar nó no cérebro, né? Muito bem. Então, pode passar adiante, porque esse assunto aqui já matei. Vamos para frente, que eu quero cumprir o prometido. Bem, quais pecados poderiam ter cometido os anjos rebeldes? Agora o caldo entorna. Você achou que estava complicado? Vamos complicar um pouco mais. Veja. Todo mundo pensa que o Lúcifer estava no céu, servindo a Deus, achou tão bonito servir a Deus, que um dado dia o Lúcifer falou assim: estou começando a sentir inveja, não quero mais. Fez uma reuniãozinha ali, às escondidas, e criou uma rebelião, e criou o inferno e os seus seguidores, seus capangas. Não. Todos os anjos, quando foram criados, não viram a Deus diretamente. Porque se vissem a Deus, já falei em homilia, se vissem a Deus diretamente, perderiam a possibilidade de escolha. Porque Deus é simplesmente irresistível. Aquilo que você mais gosta de fazer e de ver ou de comer, não chega perto de um átomo do que Deus é. Se você malemar consegue falar não para o seu prato preferido, imagine para Deus, você foi criado para Ele. Se você não consegue falar não para um convite irresistível da coisa que você mais gosta de fazer, é difícil falar não e talvez você não consiga, imagine para Deus. Como todas as criaturas foram criadas para Ele, elas não podem resistir à beleza, ao magnetismo, à atração que aquele que não é belo, mas é a fonte de toda a beleza, pode exercer sobre as suas criaturas. Então o Lúcifer, o São Miguel e companhia, todos os anjos, viam Deus como que numa luz embaçada, mas não em todo o seu apogeu, em toda a sua glória, porque ver Deus em toda a sua glória, chama-se visão beatífica. Tradução de visão beatífica: felicidade no ápice, no mais alto grau. Todo ser humano quer ver a Deus, ainda que não acredite nele, pois ele se droga, se mata, transa, rouba, porque é uma sede louca para ver se consegue essa felicidade máxima, que nenhuma droga, nenhum ópio, nenhuma música, nenhum lugar chega perto. Não dá para saber. São Paulo só falou assim: olha, sei que eu fui levada no 7º céu, escutei um som lá muito doido, se eu estava no corpo não sei, se estava fora também não sei, só sei que foi extraordinário e ainda não era o céu. Está lá. Tanto é que depois disso o apóstolo Paulo vai falar assim: olhos jamais viram, coração jamais sentiu o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Não dá para falar não. Então, quando os anjos foram criados, eles foram submetidos a uma prova, para ver se mereceriam a Deus ou não, a felicidade plena ou não. E alguns anjos não passaram. Por quê? Porque cometeram 2 pecados, que são os únicos 2 pecados que um anjo pode cometer. Porque anjo não tem carne, portanto o anjo não pode cometer pecado carnal. Quais são os 2 pecados típicos dos anjos? O orgulho e a inveja. E esse é o que lasca com a gente também. Porque para quem não sabe, o mal, nós não entendemos o mal e não sabemos lidar com o mal. Porque nós, seres humanos, não entendemos o mal e não sabemos lidar com ele? Porque o mal não foi uma invenção nem de Deus e nem dos homens. O mal foi uma invenção angélica. Por isso até hoje você samba para se virar com o mal, para vencer o mal tem que virar o Neymar. Porque o mal foi uma invenção dos anjos. Não foi nossa. Embora a gente namore e compactue com ele. Então, desculpe, mas uma pessoa que se abre ao orgulho, à vaidade, à inveja, copia o demônio e seus capangas. Adiante. Então, os anjos não podem cometer pecados da carne.
Como são os anjos decaídos? Vou resumir. Há uma tristeza nos anjos decaídos, nos demônios. O demônio é triste. Mas nunca essa tristeza tem conotação de arrependimento. A tristeza, a angústia e a aflição do demônio e dos seus capangas é que ele sabe que a criatura nunca vai chegar a ser criador, que ele nunca ganhou nem nunca ganhará o paraíso que Deus reservou àqueles que o amam, e que você pode, você tem essa possibilidade. E uma pergunta: um anjo pode se arrepender? Nunca. Quando ele é criado e toma uma decisão, nunca mais ele volta atrás. Por quê? Porque é castigo de Deus? Não. Porque quando um anjo é criado, ele já sabe tudo o que é. Não tem mais nada para aprender. Portanto, se você ouviu algum evangélico que não estudou dizer que algum dia os demônios poderão se converter, já ouvi falar isso? Não. Chama-se, isso é uma heresia chamada de apocatástase. Apocatástase. Todos vão se converter na marra no último dia. Não. Aí não tem livre-arbítrio, né? Um anjo, uma vez que decide uma coisa, é para sempre. Para sempre. Então, esse é o estado dos anjos caídos, né? Por que os anjos caídos combatem você? Repito, porque você tem a possibilidade de ir para o paraíso. Ele já perdeu por todo sempre, por toda a eternidade. Então, ele quer fazer estrago. Uma curiosidade, um vale-brinde. Onde um demônio vai, ele carrega consigo o inferno. Onde ele vai? O demônio nunca pode sair do inferno. Ele carrega o inferno com ele. Onde ele se transporta, onde ele vai. Sabia? Isso está no Inquiridium Symbolorum, que resume a nossa doutrina, a nossa fé. O demônio leva com ele uma atmosfera de angústia, de castigo, de desespero, que é o que ele vive sempre, a sua própria escuridão, a sua atmosfera de punição. Então, onde um demônio está, ele está sentindo as dores do inferno, tá? Ô padre, qual que é a língua dos anjos? Resposta: não podemos falar numa língua dos anjos. Exatamente como entendemos, porque se ele é espírito, não tem língua, como é que vai falar uma língua? Falar uma língua é próprio de quem tem língua. Mas é próprio dos seres inteligentes se comunicarem. E quanto mais perfeito é um ser, mais prodigiosamente ele se comunica. Deus, a Santíssima Trindade, se comunicou conosco, comunicou a salvação, comunicou as verdades reveladas. O Espírito Santo se comunica conosco. Então seria um absurdo achar que os anjos não conversam com a gente e entre eles. Mas como? Olha que coisa interessante. Está escrito ali: anjos manifestam seu conhecimento um para o outro, falando um com o outro. Mas a fala dos anjos não é uma questão de sons vocais, que é ar passando pelas pregas vocais. A fala dos anjos é uma comunicação direta do saber de espírito para espírito. Mas um anjo pode falar privado com outro anjo, sem que os outros anjos saibam. Da mesma forma que você pode chamar alguém e conversar com alguém, um anjo também pode. Mas como que um anjo conversa com outro? Mais ou menos assim, Solange. Faz conta que eu sou um anjo e você é um anjo. Eu tenho que falar uma coisa importante que o Jesus me disse. Mas é para você, porque esse saber, Deus, na sua infinita sabedoria, não quer comunicar a todos os outros anjos. E é em relação a uma cidade, por exemplo. Então, eu sou o anjo, olho para a Solange assim. Pronto, está conversado. Porque o anjo enxerga o intelecto do outro, o espírito do outro, o pensamento do outro. E se ele quiser falar privado, como é próprio dos seres inteligentes o fazerem, ele pode, sem usar nenhuma sintaxe, gramática ou morfologia. A grosso modo, bem imperfeito, só para entender, é como a criança, o bebê, sem falar português, se comunica com a mãe e os dois se entendem. Através do amor. E agora vamos tendendo para o nosso final. Os anjos são todos iguais? Bem, a resposta já dei. Se você olha para a natureza, você vai ver que há um grau de perfeição nelas. Bem, então, segundo o doutor Angélico,
As criaturas devem representar a bondade de Deus, né? Espelhar. Mas nenhuma criatura, nem sequer Maria Santíssima, é capaz de representar suficientemente toda a bondade divina. Olha que Maria é mais perfeita que os anjos, né? Mas ela não pode. São Luís Maria Grignion de Montfort, no seu método do Tratado da Verdadeira Devoção, logo nas primeiras páginas vai escrever que embora Maria não possa ser comparada nem aos anjos, nem aos querubins, nem aos serafins, e nenhum ser humano já passou, vai passar por essa terra, todavia, diante de Deus, é menor que um átomo. Nossa Senhora, não se compara a Deus, né? E aí, é uma coisa que a gente tem que entender. Eu vou fazer a pergunta, vocês me respondem. Uma criatura, por mais boa que seja, consegue refletir tudo aquilo que Deus é? Não. Então veja, Deus coloca lampejos do que Ele é nas diversas criaturas que Ele cria, sabendo que nunca pode colocar tudo, que uma criatura não suporta, porque a criatura não pode ser maior que o Criador. Então Ele criou múltiplos e distintos seres. Assim, cada indivíduo representa um aspecto diferente do bem supremo, que é Deus. E um suprirá aquilo que no outro não se encontra. Então nós temos uma escala superior e inferior. Vamos adiante. As hierarquias angélicas. Santo Tomás de Aquino, baseando-se nas Escrituras, divide-os em 3 hierarquias e 9 coros. Isaías, no Antigo Testamento, fala dos serafins. Ezequiel, dos querubins. Paulo, o apóstolo, dos tronos, das dominações, das virtudes, das potestades, dos principados. Judas, não o traidor, mas o novo eleito, né, da carta, do bilhete do Novo Testamento, fala dos arcanjos. Enquanto o nome dos anjos está em muitos lugares da Sagrada Escritura, como vimos no início. As seguintes hierarquias e ordens existem dentre os anjos. A mais alta hierarquia, a mais alta, inclui as ordens em ordem decrescente. Decrescente, a mais alta, serafim. Vamos dizer juntos? Serafim, querubim, tronos. Essa é a mais alta por ordem decrescente. Então, vamos dizer assim, entre aspas, para a gente entender. Qual que é o anjo, o ser espiritual, depois de Jesus e Nossa Senhora, mais perfeito que existe? Os serafins. B, a hierarquia média, em ordem decrescente no ranking. Vamos lá. As dominações, quem mais? E os poderes. Vamos para a última. A hierarquia mais baixa, em ordem decrescente no ranking. Vamos lá? Principados, arcanjos e anjos. Pela ordem da divina providência, diz São Tomás, os inferiores se submetem às ações dos superiores. Decorou bem? Os inferiores se submetem às ações dos inferiores. Santo Tomás de Aquino usa um exemplo que eu gosto, que eu vou tentar dizer. Claro que na época dele não tinha lanterna, estava falando de vela, mas vamos imaginar o que ele está dizendo. Imagine que numa noite escura, eu acendo uma vela ou uma lanterna, percebem? E eu tenho uma sucessão de vidros retangulares, postos em fila. O que acontece com a luz? Eu transmito a luz para o primeiro filete de vidro, e o que ele faz? Ele transmite para o outro, que 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 transmite para o outro. Veja que interessante. Nas hierarquias angélicas, os primeiros anjos da hierarquia recebem a luz, a beleza de Deus, os poderes, alguns poderes, né, de Deus, as faculdades, o conhecimento. E como a virtude própria para ser anjo, a primeira que não pode faltar, é a humildade, ele não guarda conhecimento para si. O que ele faz? Ele passa para as categorias inferiores até chegar na mais baixa, que são os anjos. Então, pera lá. Os superiores ensinam os inferiores o que eles sabem? Resposta: ensina não. Comunica. Mas quando ele comunica, o outro não passa a ser igual a ele? Não.
Do mesmo jeito que um professor vamos supor, um professor fala uma disciplina, matemática. O professor de matemática, por mais que ele se esforce em passar para os seus alunos o conteúdo, a disciplina, ele não consegue passar tudo aquilo que ele sabe, se não parte, por mais que ele tente. E embora o aluno aprenda, o aluno não tem todo o conhecimento na idade que ele está, que o seu professor tem. Geralmente, claro, estou dando um exemplo, para a gente tentar entender. Certo? Então, os anjos superiores passam a comunicação, mas os outros continuam sendo inferiores, mas sem se sentirem tristes por serem, porque eles são felizes como eles são. Porque o que traz felicidade para eles? Estar no paraíso, servir a Deus. Essa é a felicidade. Entendem? Vou dizer uma coisa que é meio complicado de entender, mas vou dizer mesmo assim. Quando o anjo da guarda vê um pupilo dele, o pupilo é você, o pupilo e a pupila. Quando o anjo da guarda vê o pupilo e a pupila dele doente, ele não experimenta uma doença grave. Eu sei que é complicado de entender, mas eu vou falar. Ele não experimenta uma tristeza mortal pela doença, embora Deus não tenha querido aquela doença. Porque o anjo, ao mesmo tempo que está atuando naquela pessoa e está com ela, ele está onde? No paraíso. No paraíso não há tristeza. Então ele vislumbra a salvação de Deus e as maravilhas que Deus tem para aquela pessoa. E não se entristece. Porque se entristecesse, seria como se não estivesse gozando da felicidade do paraíso. É difícil entender, mas é assim. O anjo fica chorando porque o seu pupilo está doente. Não. Ele confia tanto em Deus, ele sabe quem é Deus. Então ele sabe que embora Deus não tenha querido aquela enfermidade, Deus vai transformar aquilo numa coisa extraordinária, fantástica. Claro, se o seu pupilo perseverar e não fazer da doença uma reclamação, um poço de lamúria. É complicado, mas é isso aí. São Gregório, os anjos são aqueles que anunciam as coisas menos importantes, os arcanjos as que anunciam as mais importantes. Tanto é que quem apareceu para a Virgem Maria? O arcanjo Gabriel, né? Para fazer um grande anúncio, Deus ia entrar na terra, se encarnar. As virtudes geralmente realizam milagres, mas não é que elas fazem o milagre. O milagre sempre quem faz é Deus, através. Então geralmente, guarde bem, geralmente quando Deus opera um grande milagre, principalmente milagre da natureza, podemos até citar o sol que dançou em Fátima, aos olhos de todos, muito provavelmente, vou assinar com 100% não, mas muito provavelmente Deus quis utilizar das virtudes. As potestades, ele reprime os maus poderes, e os principados presidem os próprios espíritos bons. Os principados, digamos, eles governam os anjos, digamos assim, né? Coloca ordem, né, nas suas missões. Das 9 ordens de anjos, 9 ordens, somente 5 são enviadas para fora. Como assim, padre? Para fora do céu. Só 5. Ministério externo. Os anjos superiores nunca são enviados. Os anjos enviados no ministério externo são aqueles cujos nomes indicam algum tipo de ofício administrativo ou executivo. Você pensa, nossa, mas no céu tem toda uma organização? Claro. Você pensa que a nossa organização, mesmo que imperfeita, veio da onde? De Deus. Se você olhar para a natureza, você vai ver que a natureza tem uma ordem. E é bonito de ver a ordem, né? Até gerando um bebê, né? As células vão fazer o cabelo, essas células vão fazer os rins, essas células vão para o pé, e nenhuma se confunde, vai tudo para o caminho certo. Como que isso acontece? É reflexo, ainda que torto, da grandeza, da maravilha de Deus. Então, aqueles que exercem algum tipo de ofício administrativo ou executivo, geralmente têm ministérios externos, que são, vamos dizer quais são, então vamos dizer assim, entre aspas, quais são os anjos que saem, entre aspas, para a gente já entender, do paraíso para fazer coisas aqui no cosmos, aqui na terra. Quais são? Vamos lá. As virtudes, os poderes, o principado, os arcanjos e os anjos. Os serafins saem
E os querubins? Também não. Ficam lá perto de Deus, no trono de Deus. A primeira hierarquia, vamos lá, é formada pelos santos anjos que estão em íntimo contato com o Criador. Dedicam-se a amar, a adorar e a glorificar a Deus. Uma curiosidade: os serafins são os mais perfeitos e são os mais poderosos por um motivo. Eu fiquei bem assim encantado quando soube. Porque os serafins são perfeitos no amor. Significa que os outros não amem a Deus? Não, todos amam. Mas os que amam a Deus com elevado grau de perfeição são os serafins. Depois da Virgem Maria, porque nenhum anjo ficou grávido de Deus, né? Então isso é muito interessante, né? Então, ele está em grau mais elevado, né, que os outros. Aliás, a palavra seraf significa arder. Seraf, arder, aquele que se arde e se consome de amor. Pra você ter uma ideia, os serafins, eles são assim, como diria, primeiros ministros do trono de Deus. E para a gente entender, eu sei que a colocação é fraca, na ordem da criação estão mais pertinho de Deus, por isso a perfeição é maior. É o primeiro vidro da escala que eu mostrei para vocês. Então eu falei aí já que significa seraf, né? Os anjos aparecem serafins na visão de Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 10. Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 10. Depois os querubins. São considerados guardas e mensageiros dos mistérios divinos com a missão especial de transmitir sabedoria. No início da criação, olha lá, foram colocados pelo Criador para guardar o caminho da árvore da vida. Você falou no começo. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Quem guardou o paraíso? Os querubins. O nome querubim aparece na Sagrada Escritura 80 vezes. 80 vezes. E só uma curiosidade. Quando Moisés fez a arca, Deus pediu para colocar 2 querubins em cima. Porque Deus nunca proibiu fazer imagens. Proibiu idolatrá-las. Colocá-las no seu lugar. Próximo. Tronos. Acolhem em si a grandeza do Criador e transmitem aos santos anjos de graus inferiores. São chamados de sedes Dei, como se fosse sede de Deus, entre aspas, onde Deus descansa a seus pés, entre aspas, sua glória, sua majestade, né? São esplendor da divina onipotência. Vamos para a segunda hierarquia. Segunda hierarquia são os santos anjos que dirigem os planos da eterna sabedoria. Então veja bem, cabem a ele comunicar os planos de Deus, os projetos. Para quem? Para os homens? Não, geralmente aos anjos da terceira hierarquia, que vigiam o comportamento da humanidade. Quer que eu te prove? Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, quem foi que preparou as aparições? E ensinou os pastorinhos a rezar? Meu Deus, eu creio, adoro, espero, vos amo, peço perdão para aqueles que não creem, não adoram. De onde? Da onde esse anjo? O anjo de Portugal. Cada país tem um anjo. Do Brasil está sofrendo, né? Para botar ordem nisso aqui. Cada cidade tem um anjo. E uma coisa que eu não sabia, São Tomás de Aquino também explana: cada diocese e arquidiocese tem um anjo específico para aquele lugar, né? Eles são em grande quantidade. No melhor sentido, vigiam o comportamento da humanidade. Não é vigiar no sentido de, vou dar você para Deus. É para ajudar, tá? Bem, essa hierarquia é formada pelas, vamos falar juntos? Dominações, quem mais? Dominações são aqueles da alta nobreza celeste. Para caracterizá-los com ênfase, São Gregório escreveu: algumas fileiras do exército angélico chamam-se dominações, porque os restantes lhes são submissos, ou seja, obedientes. São enviados por Deus às missões mais relevantes e também são incluídos entre os santos anjos que exercem a função de ministros de Deus. Próxima. Potestades.
É o coro angélico, formado pelos santos anjos, que transmitem aquilo que deve ser feito, cuidando, mas veja bem, tem uma diferença, cuidando de modo especial da forma ou maneira como vai fazer as coisas. Então, por exemplo, vocês vão fazer tal coisa que Deus está pedindo na América Latina, mas os passos a serem dados, Deus quer que sejam esses. Também são os condutores da ordem sagrada. Pelo fato de transmitirem o poder que recebem de Deus, são espíritos de alta concentração, alcançando um grau elevado de contemplação do Criador. Próximo, as virtudes. As atribuições dos santos anjos desse coro são semelhantes àquelas dos santos anjos do coro potestades, porque também eles transmitem aquilo que deve ser feito pelos outros anjos, mas sobretudo auxiliam, no sentido de que as coisas sejam realizadas de modo perfeito. Então eles são ajudantes para que os planos de Deus sejam executados como Ele queria, para cumprir as ordens do Criador. São anjos fortes e viris. Quem sofre de fraquezas físicas ou espirituais, deve invocar por meio de orações o auxílio e a proteção de um anjo, de um santo anjo, do coro das virtudes. A pessoa tem fraquezas físicas, fraquezas espirituais, pedir para as virtudes te ajudar. Chegamos no último. Terceira hierarquia é formada pelos santos anjos que executam as ordens do Altíssimo. Eles estão mais próximos de nós e conhecem a fundo a natureza de cada pessoa que devem ajudar, a fim de poderem cumprir com exatidão a vontade divina, insinuando, avisando ou castigando, conforme o caso. Às vezes seu anjo da guarda dá um castiguinho para você, é para você aprender, porque a mãe não castiga o filho, não corta a internet, não corta doce, seu anjo da guarda também, porque te ama. Amar não é falar assim, quem fala assim para filho cria marginal. Essa hierarquia é formada pelos, vamos dizer os nomes? Principados. Tá difícil? Vamos terminar. Principados. Os santos anjos desse coro são iguais aos mensageiros divinos. Não são enviados a missões modestas, ao contrário. São enviados geralmente a príncipes, reis, províncias, dioceses, presidente da república, de acordo com o honroso título do seu coro. No livro de Daniel, são também apresentados como protetores de povos. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Então é muito interessante. Agora tem uma curiosidade. Por vezes, esses anjos principados podem se transformar em anjos vingadores, mas não anjos do mal, castigando um determinado povo ou situação para que se convertam através da dor ao Deus de misericórdia e abandonem seus pecados. Pode acontecer. Está lá no livro, está lá no Êxodo, você não lembra? O anjo exterminador passou varrendo lá e quem tinha o sangue do cordeiro na porta não era castigado, para ver se a turma acorda. Então tem algumas, vamos ser sinceros, tem algumas coisas acontecendo por aí, né, que está na cara, né? Está na cara que os principados estão tendo que virar vingador, para ver se dá um chacoalhão na humanidade. É forte? É, mas é isso. Penúltimo, os arcanjos. Estamos acostumados com eles, de uma certa forma, né? São Miguel está ali na igreja, na capela. A ordem tradicional dos coros angélicos coloca os arcanjos entre os principados e os anjos. Pelas funções que desempenham, acreditamos que deve estar colocados o mais alto coro dos santos anjos. Gabriel também é chamado de arcanjo, da mesma maneira que Miguel, através das páginas da Sagrada Escritura. Vê-se que ele é um grande conhecedor dos profundos mistérios de Deus. Foi Gabriel, o arcanjo, que anunciou a Maria que ela era cheia de graças, que ia receber o Criador. Rafael também aparece, em Tobias capítulo 12, versículo 15, o próprio Rafael dá uma carta de apresentação. O que ele diz? Vamos escutar pelo próprio anjo. Vamos juntos? Eu sou Rafael. Os 7 anjos que estão sempre presentes e têm acesso junto a vós. Esse acesso de um arcanjo é através dos anjos superiores, como no exemplo do vidro que eu dei a vocês, que não é meu, de Santo Tomás de Aquino, né? Último, os anjos. Os santos anjos recebem as ordens dos coros superiores
e as executam. Outro aspecto que não pode ser esquecido é o fato que os santos anjos, guardadas as devidas proporções, estão mais perto da humanidade e, por assim dizer, convivendo conosco e prestando um serviço silencioso, mas de valor incomensurável a cada pessoa. O Criador inspirou o escritor sagrado no livro de Êxodo a dizer, vamos dizer juntos? Eis que envio um anjo diante de ti, vai lá. Para que te guarde pelo caminho. Que mais? E te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Para que te guarde, né? Que mais? Respeita. Que mais? Observa. E olha aí, ó. Não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está, e olha o conselho de Deus, mas se escutares, o que vai acontecer com você? Inimigo dos teus inimigos? Muito bem. Para concluir, eu vou fazer uma sinopse, um resumo, porque o assunto é complicado mesmo. De que modo os anjos podem influenciar os homens? Então veja, um anjo pode mudar essa página que eu vou resumir. Um anjo pode causar em você um pensamento. Ele pode te soprar uma coisa. Pode fazer você ver coisas, se ele quiser. Geralmente quem usa essas faculdades para distorcer a realidade são os anjos maus, que fazem uma pessoa ter inclusive alucinações. Eu já vi gente assim que você sabe que tem uma saúde mental e que via demônios sentados na cama. E que a ciência tenta explicar com o fenômeno científico da paralisia do sono. Mas isso daí para mim é para boi dormir. Tem nada de paralisia do sono, nada. Na maioria das vezes é o maligno colocando imaginações. Porque, veja, uma imaginação positiva geralmente veio do anjo da guarda, que o anjo pode iluminar seu pensamento. Deus deu essa faculdade para ele. Iluminar seu pensamento. Embora um anjo nunca possa mudar a tua vontade. Só Deus pode fazer isso, se ele quiser. Geralmente ele não o faz. Um anjo não pode mudar a vontade de ninguém. Ai, nossa, eu estava fiel à minha esposa, mas veio um demônio me traiu, eu me deitei com uma mulher bonitona. Sem vergonha. Santa Teresa d'Ávila dizia, nem todos os demônios do mundo podem fazer uma alma pecar, se ela não quer. Pecou, quis e consentiu, você desejou. Não vem com essa. Porque você é muito fraco. Quem disse que pecado é vitamina? Então veja, tem um pensamento que eu coloquei aqui, passa um pouco adiante, aqui ó, olha que interessante, o Santo Tomás, vamos ler juntos. Por outro lado, vai lá, enquanto inferior, pela ação do intelecto angélico. Então quando você tem uma imaginação que você nunca teve, fala, nossa, que coisa fantástica, você vai e realiza, geralmente o anjo iluminou seu pensamento. Só que do mesmo jeito que o anjo bom, que está o seu anjo da guarda, pode fazer isso, os demônios, que são anjos decaídos, não perderam seus poderes, viu? E suas faculdades, não perderam seus poderes, suas faculdades angélicas, e nesse sentido são superiores a nós. Eles podem causar em você imaginações que te levam ao pecado. Pensamentos que te levam ao suicídio, à depressão. Por exemplo, você não vale nada. Quem que é você? Você é burra. Nunca você vai dar certo com ninguém. Geralmente são os demônios. E também pode fazer você imaginar, por exemplo, uma imagem erótica para te levar ao pecado da luxúria. Para quem não sabe, tem demônios, os exorcistas dizem, demônios especializados em acabar com casamentos. Eles se especializam, fazem curso lá no inferno, viu? Especializados em pecado de luxúria, adultério, fornicação e traição. Especializados em furtos, tem especializações. Ô padre, o inferno é organizado? Mais que muitas vezes o nosso Brasil. Como nós sabemos?
Primeiro, porque é óbvio a ordem. E porque Jesus contou. Onde foi que Jesus contou que o inferno é organizado? Quem se lembra? Quando Jesus fez um milagre, os fariseus, os saduceus ficaram com inveja e falaram assim: é por Beelzebu que ele está expulsando aí. Ele expulsa o demônio pelo poder do demônio. Jesus falou assim: filho, se eu estou expulsando o Satanás pelo Satanás, então o Satanás está dividido. Pode um reino dividido subsistir? Então Jesus disse, claro que não perfeita como a do céu, há uma organização infernal para a condenação das almas, infelizmente. Os exorcistas até dizem que tem um demônio muito grande, que eu não vou falar qual é o nome, que não convém, que eu vou falar só nomes bons, né? Mas tem um nome. Um demônio especializado em destruir famílias. E esse mesmo demônio com esse nome apareceu em vários continentes, com exorcistas diferentes, então um não poderia ter contado para o outro. Só para você ter uma ideia. Né? O líder da manada lá, diabólica, é o Satã. Talvez, veja bem, talvez nem seja o Lúcifer. Talvez seja Satã, que é um outro superior ainda. É uma tese muito estudada e aceita na teologia angélica. Tá? Sempre faço sinal da cruz quando cito nomes. Então, os anjos, aqui eu quero colocar aqui, vai adiante, olha, esse primeiro parágrafo é interessante. Não obstante, vamos ler juntos, anjos bons ou maus, vai lá. Na imaginação do homem. Ok. Você entendeu? Agora olha o segundo parágrafo que eu achei muito interessante, aí você vai sacar uma coisa que se você não sacou ainda. Olha lá. Igualmente, tanto por fora, como por exemplo, então se a fraqueza de um cara é dinheiro, um demônio pode fazer um bolo de dinheiro, mesmo que falso. Se a fraqueza dele é mulher, um demônio pode ser uma mulher. Pode. Se a fraqueza dele é homossexualidade, o demônio pode aparecer como homem, ele nunca vai saber que aquilo não era gente. E nas missas, os demônios são especialistas em tirar a concentração dos fiéis do sacrifício. Isso é fato. Olha lá, ou por dentro. Como que um demônio perturba uma pessoa por dentro? Vai lá. Perturbando. Como por exemplo, o que na realidade não está. Certo? Você tem um anjo da guarda só para você. Já falei, que te protege, que é o primeiro grau da hierarquia. Pode passar adiante. Estou agora indo para a finalização. E gostaria de contar, para finalizar, um dado que eu contei na missa por cura, mas hoje eu quero falar um pouquinho mais aprofundado e essa é a finalização da pregação de hoje. Então presta atenção. Como essa aula é única e não vai ter outra esse ano, aproveita. São Padre Pio, que via Nossa Senhora e via os demônios. São Padre Pio viveu décadas e décadas dormindo e acordando, vendo o anjo dele, na guarda. E tinha um carinho para com o anjo, levava os puxões de orelha também, fantásticos. Né? E São Padre Pio, quando ele precisava falar com o filho espiritual dele, um paroquiano, e era uma coisa urgente, não tinha WhatsApp, ele falava para o anjo da guarda dele, que ele via, fale com o anjo da guarda, exemplo, fale com o anjo da guarda do Maurício, tal coisa, ele precisa lembrar de fazer isso. O anjo da guarda aparecia lá, falava com o anjo da guarda do Maurício, o anjo da guarda do Maurício iluminava o intelecto do Maurício, e falava, nossa, lembrei que eu tenho que fazer tal coisa. Nós podemos, no melhor sentido da expressão, São Padre Pio falava assim, deem tarefa para os seus anjos, que vocês não dão. Deem tarefa para os seus anjos, não sei o que disse. Não porque o anjo é inferior a nós, de jeito nenhum, mas porque ele, por amor a Deus, quer nos ajudar, quer nos servir, entre aspas, bem entre aspas, para a salvação. Então, você pode estar com uma grande dificuldade com uma pessoa, já viu que falar não adianta mais, que tem pessoas que não adianta falar,
Manda o anjo da guarda conversar com ela. Ela conversa lá, explica, bota naquela cabeça, entendeu? Está com problemas graves com seu filho, está na hora de você começar a conversar com o seu anjo da guarda e conversar com o anjo da guarda do filho, com o anjo da guarda dele, que você já viu que está dando um murro em ponta de vaca, você entendeu? Os anjos podem conversar, levar informações uns para os outros. E se seu filho não crê e não pede, assim, por exemplo, a minha filha não acredita, está indo para o mau caminho, anjo da guarda, ela não acredita que ela tem um anjo da guarda, mas eu acredito que ela tem. Fale com o anjo da guarda dela para falar tal coisa, no exemplo, para tirar ela dessa companhia, para tirar ela desse caminho, para tirar ela dessa religião mentirosa que ela entrou, né? Bota juízo na cabeça dela, fale para o anjo da guarda dela para mim. Manda um recado para tal pessoa que é muito importante ele receber esse recado, fale para ele. Pode acontecer. São Padre Pio fazia muito isso, viu? Então o santo costumava enviar mensagens a pessoas que estavam distantes por meio do anjo da guarda. Interessante. Você pode falar para o seu anjo da guarda aqui, por exemplo, meu anjo da guarda, o santo anjo do Senhor que está sempre comigo, faça uma visita agora, por favor, para aquele meu amigo que nesse momento ele está precisando muito. Eu já tem um anjo da guarda dele, mas ajuda ele. Pode. E uma novidade legal, a missão do anjo é conduzir a gente para o céu. Chegou no céu, acabou a missão do anjo. Entre aspas, agora ele está desocupado. Então, onde estão os anjos dos santos? Reinando com eles. Se você for para o céu, o seu anjo da guarda vai reinar com você, mas não vai mais guardar você. Como que vai guardar você se já está no paraíso? Acabou a guarda. Então olha que interessante, você pode pedir para o anjo da guarda de um santo para te ajudar, que ele está sem tarefa. Então, por exemplo, eu gosto muito de Santo Antônio, eu gosto muito de Santa Rita. E anjo da guarda que guardou tanto a Santa Rita aqui, eu sei que o senhor está aí no céu adorando, mas me ajuda. Cada coisa que a gente pode fazer e não faz porque não tem conhecimento. Né? Finalização. Eu poderia falar vários santos que viram os anjos, como era, como conversavam, mas o que eu mais gostei de todos, cada um vai gostar de um, é desse último que eu quero terminar a pregação de hoje. Santa Francisca Romana tinha a graça de ver seu anjo dia e noite. Ela disse, era de uma beleza incrível, com uma pele mais branca que a neve, e um rubor que superava a vermelhidão das rosas, seus olhos sempre abertos olhando para o céu, o cabelo comprido e cacheado, cor de ouro. Se ele quisesse aparecer com o cabelo e como homem, ele pode. Sua túnica era comprida até os pés, e era branca, um pouco azulada, e outras vezes com brilhos avermelhados. Era tal a irradiação luminosa que saía do rosto dele, que ela conta que ela podia fazer a oração das horas meia-noite. 2, 3 da madrugada, ela abria a Bíblia e lia, sem acender nenhuma vela, porque a luz que saía da face do anjo iluminava as páginas da Bíblia e do livro. Lindo, né? Então, tudo isso para dizer, Deus nos ama tanto, mais tanto, que nos deu inclusive seus ministros, para que nossos pés não tropecem em alguma pedra, e para que nós sejamos salvos. Por isso aquela música católica que diz, o céu inteiro está rezando por ti, santos e anjos intercedem por ti, para que você desista da tua salvação. É uma grande ingratidão e uma grande falta de fé de nossa parte. Então, a partir de hoje, converse mais com o seu anjo, que você vive como se ele não existisse. Diz que o dia mais triste para um anjo da guarda é quando o pupilo dele morre, e ele infelizmente tem que abandonar a alma do pupilo em queda livre ao inferno, porque no inferno o anjo não pode entrar. Amém?
Ah, os anjos maus. É uma coisa muito curiosa, né? Foi bom você perguntar isso, porque o assunto é tão complexo. Lembra que eu falei que um anjo superior do bem transmite seu conhecimento por pura humildade e tudo que ele sabe, sua comunicação, digamos, né? Para os outros de escalas inferiores, mas por mais que os outros se esforcem, não podem saber como aquele anjo sabe, porque ele se abriu e foi criado de forma diferente. Então, os anjos comunicam. No inferno, os anjos do mal também estão organizados em hierarquias, em graus, não vou falar de perfeição, porque não podemos dizer essa palavra, em graus de poderes, em graus de patentes, como fossem patentes militares, entendeu? General, soldado raso, cabo. Só que um demônio não passa para os outros seu conhecimento, porque eles estão no inferno, e é uma coisa curiosa, se repelem e se odeiam, e só se unem numa causa, para odiar a Deus e acabar com o ser humano. Por que o ser humano, por que os demônios atacam você? Porque não podem atacar a Deus, e você, Deus ama. Então, atacando você, ataca a Deus, entende? Então, os demônios, digamos assim, só se unem para atacar, para fazer o mal, porque entre eles têm inveja e se odeiam e não transmitem o que sabem, não transmitem o conhecimento, tá? Assim como no céu nós vamos reinar com um anjo, infelizmente os que forem para o inferno terão também, além dos sofrimentos, um anjo torturador por toda a eternidade, só para si, que é um demônio. Nos livremos. A segunda pessoa que tinha levantado a mão estava aqui. Quando a pessoa vê os anjos maus, imagens, geralmente. E sim, geralmente o anjo bom não é que ele não se materializa. Nós não o vemos porque estamos quase sempre em pecado, e alguns em pecado grave. Como o pecado é tentado e causado pelo diabo com o teu consentimento, é muito mais fácil ver anjos das trevas. Mesmo quando criança, porque sobretudo a partir de 7 anos, porque a partir de 7 anos já tem a idade da descrição ou da razão, já é um pecador. Antes, geralmente as crianças veem anjos bons. Hoje mesmo eu vi um relato de uma mãe, depois da oração das 3, o filhinho pequenininho de 3 anos, que numa felicidade, que ele levantou sorrindo e rindo, e falou, olha mãe, olha o quê? Depois ela, era uma coisa boa. Eu falei, sim, era o anjo. Então muitas crianças veem o anjo da guarda, que eles chamam de amiguinhos, muitas, não todas, mas muitas, porque a nossa natureza também é decaída pelo pecado, então nós temos olhos carnais. Agora, infelizmente, vê-se muito o lado ruim, por causa do maldito pecado, porque você veja, os santos, os grandes santos, viam seus anjos, ou várias vezes ao dia, e alguns 24 horas, como Santa Francisca Romana, São Padre Pio, São Luís Maria Grião de Montfort, e um monte. É que a gente é bem pecador, né? Agora, interessante, quando um demônio vai nos atacar, e a gente pede para o anjo da guarda bota a ordem no demônio, bota para correr. Sabia disso? O anjo da guarda tem poder de Deus para expulsar os ataques do demônio sobre a nossa família. Por isso o santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, né? E a última pergunta aqui desse lado. Sim, porque é o seguinte, essa resposta também está no slide, tá? Só que eu não entrei porque são muitos assuntos, mas vamos responder, depois você pode ler pessoalmente. A pergunta é boa. Se Deus cria os anjos na perfeição, como eles falham no teste? Primeiro, pelo livre-arbítrio, né? Então, veja bem, todos os anjos foram criados num primeiro momento na graça. Qual que é a graça? Na perfeição. E como nós sabemos que houve um momento em que os anjos não eram perfeitos? Também está no slide, mas vou responder, já que você fez a pergunta. Porque uma causa perfeita só pode ser responsável por criações ou coisas que sejam perfeitas. Uma causa perfeita cria coisas ou criaturas perfeitas, ainda que num primeiro instante. Então, todos os anjos foram criados bons, todos. Não pensemos nós que o demônio por um momento foi mal, quando foi criado foi mal, não.
Só que veja bem, essa graça de estado primeiro no qual os anjos são criados, difere da graça santificante ou da visão beatífica que eles passaram a ter após o teste, após a prova a qual foram submetidos, que repito, não sabemos qual foi, temos uma tese de São Domingos, não sabemos qual foi a prova, tá? Então, embora criados em estado perfeito, quando foram submetidos ao intelecto, à capacidade de escolher, Deus não poderia colocar uma única escolha. Então, o que não é, vamos dizer assim, o que é o mal? Resposta de Santo Agostinho. O mal não é uma coisa criada. O mal é a ausência do bem. Ora, o bem supremo é Deus. O que é o mal? O mal é a ausência de Deus. É como se Deus se ausentasse porque você não aceita o propósito e o plano dele. A essa ausência de Deus que inaugura o início de sofrimentos, damos o nome de inferno. Então, os demônios, quando viraram demônios, pela própria vontade, pelo próprio intelecto, escolheram rebelar-se contra Deus. E aí há um dado curioso, a sua pergunta também é muito oportuna. Ora, como os demônios se rebelaram por inveja de Deus, e se eles são inteligentes, já sabem tudo, também está aí no texto que vocês vão ter, nesse slide. Os demônios sabem que nunca chegarão a ser igual a Deus, porque eles são inteligentes, e sabem que as criaturas não podem chegar a ser o Criador, eles sabem disso. Então, essa também é uma das causas de um constante sofrimento no demônio, porque embora queira sê-lo, sabe que não podem, e na sua vontade, no seu intelecto, decidem por toda a eternidade dizer não a propósito de Deus. Resumindo a sua pergunta e a resposta, num primeiro momento, eles são criados em graça e em perfeição, e justamente porque são criados em graça e perfeição, têm intelecto. Se tem intelecto, tem vontade. Onde há uma vontade, há um sim, há um não. Isso é lógico, né? Eu digo lógico o raciocínio, não a pergunta. Pergunta, claro. Eu também já me fiz essa pergunta, só obtive a resposta de Santo Tomás de Aquino, que essa resposta não é minha, é de Santo Tomás de Aquino. Aliás, toda vez que eu der uma resposta minha, você pode duvidar, né? Então, para explicar, há um momento, então, em que os anjos optam por sair da graça inicial, mas nunca experimentaram a visão beatífica ou a graça santificante. Os demônios não. Porque a gente sempre pensa que era uma novelinha, né? Os anjos trabalhando lá, aí um dia, acho que eu não vou servir mais. Não foi bem assim, tá bom? Lamento não poder abrir mais perguntas, mas é que senão a gente não sai daqui hoje, tá bom? Vamos rezar para terminar a nossa noite. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Miguel, de São Gabriel e de São Rafael, e do seu santo anjo da guarda, e do meu também, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa noite para você e para sua família, e num jeito bem brasileiro, agradecemos nossos anjos, aplaudindo. Obrigado, santos anjos da guarda. Boa noite.